Vamos falar de coisa boa? Hoje o aconselhamento é diferente, eu vou te dar 10 motivos para você votar no Bolsonaro nessas eleições. Obviamente, você sabe, a gente está na beira das eleições e a gente precisa acertar novamente. A gente não pode errar colocando um outro governo. Por isso, eu vou elevar seu nível de consciência apresentando 10 motivos, algo superficial, sem muita teoria, sem muita profundidade, só para você entender o que o governo Bolsonaro fez e o que ele representa. Eu sou Gabriel Naka, seu conselheiro, e você está no Guarda Costeira, o primeiro canal de aconselhamento direto. Mergulhador saindo! 30 pra frente à direita. Não me deixe aqui! Nós já chegamos ao local. Calma, amigo, eu tô com você! E não se esqueça, pessoal, eu não sou a verdade é Cristo, eu sou conselheiro, eu apenas direciono as pessoas para um melhor caminho, de acordo com o embasamento bíblico, de acordo com a ministração do Espírito Santo na minha vida e com a experiência que eu tenho. Nada substitui a sua leitura bíblica diária, a sua oração diária e sua intimidade com Deus, combinado? Primeiro motivo para você votar no governo Bolsonaro. Pela primeira vez dentro de um governo, os Correios começaram a dar lucro. Não sei se você sabe, mas no governo anterior, no governo petista, só dava prejuízo. No governo Bolsonaro, eles começaram a dar lucro e o interessante é que nunca houve concorrência para os Correios. Então não tinha como dar prejuízo, né? Tinha que ter algum outro motivo para dar prejuízo. Coisa que não aconteceu no governo Bolsonaro. Com isso, valorizou a empresa, melhorou os resultados, obviamente melhorou a condição de quem trabalha lá e com certeza também melhorou a operação dos Correios, né? Melhorou a forma como o Correio atua. E isso se reverte em benefício para a nossa população. Segundo motivo para você votar no Bolsonaro. Não sei se você sabe, mas havia uma alta taxa de criminalidade, principalmente no quesito invasão de terreno em áreas rurais. Com o governo Bolsonaro, muito por conta também da desburocratização para você conseguir um porte, uma posse de arma para pessoas de zona rural, essa taxa de criminalidade caiu e eu acredito que se deve ao medo dos bandidos invadirem como era no governo passado, sabendo que podem levar bala. Isso só analisando no cenário da zona rural, mas em si, a modo geral, a taxa de criminalidade despencou graças a um governo onde tem uma liderança sadia, que é contra a bandidagem, que é contra vagabundo, que é contra bandido e a favor das armas. Terceiro motivo, houve finalmente a transposição do Rio São Francisco, coisa que já era prevista há 13 anos dentro de um governo vermelho que nunca acontecia, pelo contrário, só superfaturava as obras e nada era realizado, mas no governo Bolsonaro essa obra foi concluída, conseguindo beneficiar toda a população em volta, toda a população em região, melhorando a qualidade de vida de todos. E isso é um ponto muito importante para nós brasileiros em saber que, de fato, obras estão sendo terminadas, promovendo uma melhor qualidade de vida para a nossa nação. Quarto motivo, graças a Deus, era o governo Bolsonaro que estava vigente na nossa nação quando aconteceu a catástrofe da pandemia. Ao contrário do que os jornais, do que a mídia divulgava, o governo Bolsonaro comprou as vacinas em tempo certo, sem agir pela emoção, podendo causar um prejuízo ainda maior, porque as fabricantes de vacina não garantiam a eficácia, a segurança e principalmente que não houvesse efeito colateral se alguém tomasse essa vacina. Só depois de uma análise, só depois de passar pela Anvisa, o Bolsonaro realmente comprou as vacinas e, diga-se de passagem, a nível mundial, guardadas as devidas proporções, foi o governo Bolsonaro que mais vacinou no mundo. Isso em tempo recorde, inclusive. Mas, infelizmente, a grande mídia sempre vai distorcer a informação falando que ele era um genocida, sendo que eu assevero, eu garanto, que em 13 anos de governo PT, morreu muito mais gente por conta da corrupção safada que eles faziam do que em época de pandemia dentro do governo Bolsonaro. E sem mencionar que se fosse um PT na liderança do nosso país em época de pandemia, teria morrido, acredito que no mínimo 3 vezes mais por falta de competência, por falta de estrutura que eles nunca tiveram e também nunca deixaram para o nosso país e principalmente por oportunismo e desvio que eles sempre fizeram com o nosso dinheiro. Quinto motivo, o governo Bolsonaro ele é a favor do porte da posse de armas. Obviamente não para qualquer um, você tem que passar por um crivo, você tem que passar por uma análise, você tem que passar por um treinamento. Então não é como a esquerda fica mencionando que vamos armar a população inteira e todo mundo vai se matar. Não é sobre isso. É sobre pessoas de bem capacitadas utilizando armas. O que é extremamente ao contrário em relação ao governo petista, que é comunista, porque eles querem que a população esteja desarmada para que haja opressão, para que haja controle e manipulação,
sem reação da população. E ao contrário do que muitos cristãos vão dizer, mas um cristão tem que ter arma, tem não sei o que, lá, eu sou contra. Olha, Deus ele não é contra a posse de armas. Na Bíblia existe, inclusive, instrução da parte de Deus para que o povo se armasse. Nosso Deus, inclusive, é chamado de Senhor dos Exércitos, onde um dos nomes dele é Kyrios. Então não existe essa de que porque eu sou cristão eu não posso ter uma arma. Isso é mentira do inferno. Aliás, ao contrário do que muitos pregam e muitos professam, principalmente à esquerda por aí, uma pessoa desarmada ela não é uma pessoa pacífica, ela é uma pessoa indefesa. Ser pacífico e ser indefeso são coisas totalmente diferentes, pense nisso. Sexto motivo, Bolsonaro é a favor da família. Ele defende o cerne familiar, ele defende a estrutura familiar de acordo com a Bíblia. Então ele é contra qualquer tipo de movimento que ataque a família, como por exemplo, ideologias do inferno, ideologias de gênero, hipersexualização da nossa sociedade, hipersexualização infantil, coisa que o outro governo vermelho é a favor. Só por esse motivo já devia ser muito mais do que suficiente você votar nele. Afinal de contas, no mundo inteiro é formado por famílias. Empresas são formadas por famílias, sociedades são formadas por famílias, igrejas são formadas por famílias, ONGs são formadas por famílias, tudo, a base é familiar. Então, um governo que se declara em querer distorcer ou manipular ou até mesmo destruir o que seria a estrutura correta, a estrutura bíblica de uma família, deveria ser um governo descarte para se jogar na privada e dar descarga. Sétimo motivo, o Bolsonaro ele é contra a criminalidade e contra as drogas, ao contrário também de um outro governo que é a favor da legalização das drogas. Ele é a favor, inclusive, de que não haja pena para uma pessoa que resolve roubar um celularzinho. Ele é contra qualquer tipo de vagabundo marginal, porque o lugar desse tipo de pessoa é na cadeia. Então, só por esse motivo também seria mais do que suficiente você querer votar no Bolsonaro, porque através desse tipo de conduta já fica claro que pelo menos a segurança do nosso país, a segurança da nossa sociedade está muito mais zelada do que na mão de qualquer outro ex-presidente ou ex-presidiário, que eu não vou falar o nome. Oitavo motivo, no governo Bolsonaro, a Petrobras finalmente deu lucro, coisa que nunca acontecia no governo passado, até porque essa empresa era usada para outros fins, né? Essa empresa, infelizmente, inclusive foi alvo do maior esquema de corrupção que já houve não só no nosso país, como no mundo inteiro. E você já percebeu que a gasolina tem sido reduzida, embora a gente ainda esteja num cenário pós-pandêmico, em relação ao mundo, inclusive, numa comparação, a nossa gasolina é uma das que tem menor preço. Óbvio que tem muito que melhorar, mas dentro do cenário que a gente vive, esse tipo de melhora é louvável. Sendo que também dentro do governo Bolsonaro, mais de 4.000 itens também teve o seu imposto reduzido, como por exemplo o Whey Protein, coisa que eu gosto demais já que eu treino. Nono, no governo Bolsonaro, obviamente isso já tem sido provado por conta das obras que estão sendo finalmente acabadas, por conta da redução de impostos, por conta de empresas que não davam lucro estão dando, mas no governo Bolsonaro houve o corte da corrupção, houve o corte da manutenção de uma mídia porca chamada, por exemplo, Rede Globo, onde era propagado fake news, onde inclusive havia desvio de dinheiro, onde fosse patrocinado esse tipo de empresa para que houvesse uma desinformação na sociedade, uma manipulação, onde, por exemplo, caso você não saiba, no governo Bolsonaro houve um corte, onde acontecia um investimento de milhões de reais para que índios aprendessem a mexer com Bitcoin. Nada contra o índio, nada contra Bitcoin, mas eu acredito que existem emergências para a gente lidar do que ensinar índio a mexer com Bitcoin, do que ensinar você a mexer com Bitcoin. Aliás, se você quiser aprender, assim como eu, vai lá e paga um curso. Não fique esperando o subsídio do governo para aprender a mexer com coisa que não é primordial agora. E também no governo Bolsonaro foi criado o Pix, esse que tanto te ajuda, tanto me ajuda, e ele garantiu que nos próximos 4 anos, se ele for eleito, vai continuar sem imposto, vai continuar sendo gratuito. Essa é uma tecnologia brasileira que inclusive foi vendida para o exterior. E décimo, para mim, um dos mais importantes no governo Bolsonaro, a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de empreendimento, liberdade de ir e vir, coisa que um outro governo liderado por uma pessoa que falta um dedo falou que se ele assumisse, haveria restrição de liberdade,
haveria restrição nas mídias, ele iria querer controlar, inclusive ele disse que colocaria pastores e padres no seu devido lugar. Então, se você não concorda com nada do que eu falei, mas se você preza pela sua liberdade, que eu sei que você preza, você sabe muito bem quem você tem que votar, você sabe que se você votar no Lula, isso estará em xeque. Dentro do governo Bolsonaro, isso é garantido. Por isso, no dia das eleições, vote 22 para que a gente ainda tenha um país com liberdade, um país onde esteja com uma perspectiva de crescimento, um país onde não haja uma corrupção lamentável como houve, um país onde existe uma projeção para a gente ser um povo próspero, amém? Esse aconselhamento foi só para elevar o seu nível de consciência, passando superficialmente os feitos que aconteceram no governo Bolsonaro, mesmo em condição de pandemia, porque nós estamos num momento crucial que pode decidir o nosso futuro. Não vote errado, não vote num governo comunista, porque a gente já viu o que acontece quando um governo comunista assume. É só olhar para Chile, é só olhar para Venezuela, é só olhar para Argentina, agora Nicarágua, onde infelizmente o povo está passando fome, está sofrendo e está buscando correr do país e ir para outro país como o nosso, para tentar sobreviver e ter dignidade. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar esse conteúdo para mais gente, para mais pessoas acordarem, principalmente quem está indeciso. Caso você queira ser aconselhado diretamente por mim, é só entrar nesse Instagram aqui, Gabriel Nakanov, que eu te aconselho por lá. E eu aguardo você no próximo vídeo nesse canal.